Olá, Anônimos! Começando aqui mais um podcast, mais um episódio aqui com mais um convidado. Já já a gente vai estar apresentando ele para vocês. Mas antes, aquela mesma lereia, né? Aquela mesma lereiazinha. Se você ainda não é inscrito, faz esse favorzinho aí, se inscreva no nosso canal. Se você não deixou aquele like, deixa esse likezinho aí. E se você também já se inscreveu e já deixou o like, deixa também um comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal a ser divulgado aí. Beleza, ó, como sempre aqui na câmera 3, nós temos aqui o nosso amigo Fabão. E aí, Fabão? Olá, boa noite. Mais uma vez, estamos juntos. É isso aí. Então é isso aí. Agora sim, eu vou estar falando aqui com o meu convidado, vou fazer uma perguntinha para ele básica. Não vou ainda dizer o nome dele, vou deixar que ele mesmo fale aí do nome dele. É um nome que eu nunca ouvi por aqui, entendeu? Um nome é mais ou menos igual o meu, né? Azanias. Acho que ninguém nunca ouviu Azanias por aqui, né? Mas antes de você se apresentar, deixa eu te perguntar uma música que você goste, uma música que talvez representou algum momento da sua vida. Qualquer música. Pode ser música, pode ser hino, pra eu tacar aqui na vinheta. Tem um hino que eu gosto pra caramba que fala sobre... eu tenho ouvido muito ultimamente. Ele fala sobre a esperança que a gente tem que Jesus vai voltar um dia. E chama We Have This Hope. É um coral que canta, é muito bonito. Vale a pena ouvir. Beleza. We Have This Hope. Não é isso? Então é isso aí, we have this hope, e acho que nós precisamos de ter essa esperança mesmo. Eu tenho essa esperança, creio que um dia Jesus vai voltar, e meu lugarzinho tá lá, entendeu? Separadinho para eu estar vivendo lá junto com ele, e a minha família, e os amigos também, e todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Mas é isso aí, então, amigos, a vinheta tá rodando, logo logo a gente tá de volta, beleza? Maravilha, já de volta aqui, belíssimo hino, gostei muito, vou separar ele aqui, vou colocar aqui na minha playlist, beleza? Agora sim, cara, meu convidado, eu vou deixar para que você se apresente, falar aí o seu nome, quanto tempo de América, o que faz aqui, pra gente seguir aqui o nosso bate-papo. Meu nome é Odil Cipriano, eu sou piloto de formação, minha profissão, mas atualmente eu não estou exercendo, porque como muitos sabem eu estou afastado, licença médica, e eu moro aqui em Richmond faz uns 28 anos, mais ou menos. Já tá bem, tá bem entendido já do esquema aqui, né? Mas ok, pode continuar. O que mais? Bom, você falou pra mim aí que você tá afastado, né? Afastado. O que foi que aconteceu aí? Afastado por quê? Acidente de trabalho? No começo de 2020, eu tive a ótima notícia de que eu tava com câncer. Caramba! Câncer? Aí eu tive que parar de trabalhar e começar a fazer o tratamento. E qual tipo de câncer? Você sabe? É um câncer gástrico. Ele originou no estômago e ele teve metástases no fígado. Caramba, e aí? Como é que ficou a vida então depois? Você estava trabalhando, vida toda... Sim, a minha vida mudou completamente, né? Eu parei com a rotina toda que eu tinha e aí eu fiquei em casa fazendo tratamento. E foi um mês antes da pandemia chegar. Isso foi em 2020, então? Foi em fevereiro de 2020 que eu fui diagnosticado. Caramba, que pancada, hein? A gente recebe a pandemia, né? A gente tem a pandemia e ainda recebe a notícia que tá com câncer. Deve ter sido difícil, mas conta aí, o que é que você fez? Como que você se virou aí? Pra mim, a ficha não caiu até agora que eu tenho isso, mas o que me deixou... me fez me dar conta que eu tava foi quando eu comecei a fazer o tratamento, né? Que eu fiquei, como diz lá na terra que eu moro, fiquei só o pó da rabiola com 15 sessões de quimioterapia. Caramba. E os médicos falaram que não era bom
e que no máximo 1 ano e meio, 2 anos eu ia expirar. Caramba, eu tô tentando imaginar aqui esse tipo de situação é extremamente complicado. Mas e aí, o tratamento? Você fez o tratamento e quais são as notícias agora depois do tratamento? Eu encontrei, a gente foi com um médico e ele deu a notícia ruim e falou, me deu um tempo lá de vida, depois a gente foi fazer outro médico. A gente foi na VCU, que foi o chefe da minha esposa, ele é amigo desse médico e ele nos indicou, ele é um cirurgião oncologista da VCU. Aí a gente foi lá conversar com ele e no dia seguinte ele já começou, ele falou assim, vou marcar a cirurgia para você amanhã, para você colocar o catéter e começar a fazer a quimioterapia. E foi assim, rapidão, eu não podia ter uma equipe médica melhor do que eu tenho lá na VCU. Eles tratam assim, não tem como explicar, é muito bom. Mas como que você descobriu isso? Você começou a sentir... Você tá falando assim que foi uma notícia de surpresa, óbvio, né? Você não esperava, ninguém espera ter um câncer, óbvio. Mas você estava sentindo alguma coisa? O que te levou a procurar um médico? A procurar um médico? Ou foi uma coisa de rotina? Eu estava trabalhando normalmente e aí eu comecei a sentir falta de apetite. E nos meus dias de folga, eu sempre ia aqui no restaurante brasileiro almoçar. E eu notei que eu estava comendo pouco e estava me enchendo bastante. E eu comecei a diminuir a porção que eu comia, que era sempre prato de pedreiro. Aí eu comecei a gostar daquilo, porque eu comecei a perder peso. Falei, caramba, não tô tendo mais aquela fome. Tá bom, né? Só que eu comecei a perder peso. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui no médico. Aí o médico fez um monte de exames de sangue e o resultado falou, você não tem nada. Mas por que você perdeu tanto peso assim? Que eu tinha perdido na época, eu acho que uns 10 ou 15 pounds. Ele falou, eu acho bom você fazer uma endoscopia. Aí eu fui lá, marquei a endoscopia, fiz... Eles colocam a gente pra dormir na endoscopia, né? Aí eu acordei assim, tava meio grog ainda, que eles põem a gente numa cadeira de roda depois da endoscopia. Aí a enfermeira falou assim, espera aí que o médico quer falar com você. Aí a minha esposa tava lá também. Aí ele falou assim, sentou e falou assim, olha, eu não tenho uma notícia boa pra você. Você tá com câncer. Lata? Falou na falou lata? Desse jeito, é. Aí eu não sei se é porque eu tava meio grog da anestesia, pra mim, a minha esposa começou a chorar na hora, né? Aí eu falei assim, pensei comigo, mas como é que eles vão me dar esse diagnóstico numa endoscopia, né? Vai que ele esteja errado. Aí ele falou assim, mas vamos fazer assim, vamos fazer uma tomografia. Aí através das imagens, aí você vai saber se tem ou não. Aí marcamos a tomografia, aí fomos lá, fizemos aí o resultado. Não era só câncer no estômago, mas como o câncer já tinha passado para outros órgãos, teve metástases no fígado. Eu falei, putz, é câncer mesmo. Caraca, velho. E foi assim que eu soube. Mas e aí? Aí você fez o tratamento e o tratamento resolveu? Qual que é a situação agora? Aí eu comecei a fazer a quimioterapia. Na hora, eu cortei da minha dieta carne, eu cortei tudo quanto é... como que fala? Derivado de animais e açúcar. E eu comecei a comer o mais natural que eu podia. E tomar assim... Lá no Brasil, sempre eles falam assim, quando você fica doente, fala, toma esse chá, toma esse chá. E tem um médico lá no Brasil que ele é... eu não sei qual que é a área dele, mas ele faz tratamento natural também. E eu liguei para esse médico, conversei com ele, ele já tinha feito para outras pessoas que eu conhecidas com câncer, e ele passou uma dieta para eu fazer. E eu comecei a fazer a dieta desse médico. E isso me ajudou muito, a alimentação. As pessoas hoje em dia, elas não se dão conta de... Quando está com saúde, você não está nem aí. Eu cortei também, nada de álcool tomava mais. Refrigerante, nada. E a gente não faz ideia o quão importante é o que a gente põe na boca da gente.
Mas não é só isso. Não é só você deixar de comer carne, ser vegetariano que vai te fazer... É um conjunto de coisas. Você tem que ter uma vida saudável, não ter estresse. E se você tiver uma vida assim, dificilmente você vai ficar doente. E eu tava doente e através desse tipo de tratamento, eu tô aqui falando com vocês agora. O médico falou que ano passado ia morrer. De um ano. Misericórdia. Como que era a sua alimentação no seu dia a dia antes de você descobrir o câncer? Você era piloto de avião? Como que era? Porque eu não tenho orgulho de falar da minha alimentação. Eu não tinha horário para comer. Eu comia muito em aeroporto. Eu nunca gostei de levar comida de casa, levar marmita, essas coisas. Eu nunca tive paciência de preparar, embrulhar e levar para casa comigo. Eu comia a comida que serviam no avião. Eu tomava muito café para me deixar acordado. E às vezes eu terminava uma viagem em qualquer lugar do mundo, 11 horas da noite. O restaurante, às vezes, eles ficavam abertos só pra gente. Aí eu comia, 11 horas da noite, eu comia um pratão com um steak desse tamanho e tomava um copo de cerveja e ia dormir. Então, eu não tô falando que isso me deu câncer. Eu não tô falando que comer carne é ruim, tomar cerveja não é isso. Talvez essa irregularidade da alimentação, né, pode ter provocado. E também, em uns 2 anos antes, eu passei um estresse assim, bem ruim, que eu acho que o conjunto de coisas fez com que isso acontecesse. Caramba, mas voltando à minha pergunta, né? E agora, como é que tá a sua saúde? Você tá curado ou você ainda tem que fazer tratamento? Como é que fica? Não, eu não faço mais tratamento desde agosto do ano passado. Eu não posso dizer que eu tô curado, que uma pessoa quando é diagnosticada com câncer, segundo os médicos, segundo a medicina, quando é um stage 4 câncer, nunca vai ser curada. Só que eu não acredito em nunca vai ser curado, entendeu? Eu vivo normalmente, como se eu nunca tivesse ficado doente. Eu faço os exames de 3 em 3 meses, exame de sangue, tomografia para ver as imagens. E o que era grave, ele só vem desaparecendo dentro de mim. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. É isso mesmo. E então... eu posso dizer que eu tô curado se um dia eu fizer esse exame e não ter mais nada lá. Mas assim, sempre tem um marcador. Espiritualmente, talvez você tenha uma certeza que tá curado, assim, só para sair um pouco da realidade. Não, eu fiz assim, eu deixei nas mãos de Deus. Eu nunca tive medo de morrer. E... se Deus quiser que eu me cure, tá nas mãos dele. Se ele quiser que não, também tá. E eu não tenho medo de nenhum dos dois. Pra mim, o que acontecer, eu tô preparado. Mas eu não me preocupo com isso. Eu não fico pensando, eu tô doente, eu tenho câncer. E uma coisa boa de quem tem isso, tipo, todo mundo, quando começou o Covid, todo mundo tava morrendo de medo. Eu nunca tive medo de pegar Covid. Mesmo o médico falando que eu poderia morrer se eu pegasse. Eu falei, nunca... Eu respeito por causa das outras pessoas, né? Eu tento usar máscara e fazer as coisas mas eu não tenho medo, não. E eu acho que o que eu aprendi, não que eu faça rigorosamente, mas a alimentação que eu aprendi. E uma coisa que eu não falei, eu fui numa clínica natural também. Eu aprendi muita coisa boa lá. Eu acho que se todo mundo usasse esses 8 remédios da natureza que Deus deixou e levasse uma vida regrada, ninguém ia pegar Covid, câncer, nada. E não tivesse estresse na vida. Porque na verdade tudo tá muito ligado à alimentação, ao estresse também, né? E doenças de estômago está muito ligado ao estresse também, né? E essa dieta corretiva que eu aprendi na clínica, eu vi muita gente lá que tinha lúpus, pressão alta, diabetes, as pessoas sendo curadas, parando de tomar remédio. Essa clínica é o quê? Aqui em Richmond? Não, essa clínica é lá em Knoxville, Illinois.
eu recomendo muito. Se a pessoa não tem problema nenhum, se quer só perder peso, que lá perde peso também, ir nessa clínica. É uma transformação de vida muito grande. Inclusive, quando eu fiquei doente, a gente ligou nessa clínica e o Ramon, que é o rapaz lá que ele tipo o manager lá da clínica, ele falou pra mim: ô Gil, câncer não é uma doença, é uma mudança de vida. E nunca saiu da minha cabeça aquilo. E realmente a minha vida mudou, assim, da água pro vinho depois disso. E eu, assim, eu acredito na medicina convencional, mas eu acho que 90% da minha recuperação é devido a essa clínica e essa mudança de vida. Tratamento mais natural. Tratamento. Mas também eu não descarto o convencional. É claro que me ajudou pra caramba também. Entendi. Pô, que bom, né, cara, que você tá te vendo assim, a gente nunca poderia falar que você tivesse passado por isso. Mas você estava me falando aí da sua profissão, você era piloto, que tipo de piloto você era? Você era piloto comercial ou era piloto... Porque parece que tem dois tipos, né? O piloto aí, o cara que pilota para táxi, né? Táxi aéreo, para as empresas comercial, sou piloto comercial. O comercial... de linha aérea. Entendi. E aí, tipo assim, eu sou um cara... um puta medroso. Eu também. Cara, você quer ver um cara desfalecer, é eu quando entro no avião. E aí, cara, é seguro a voar? Se você for fazer uma viagem, por exemplo, daqui para Nova York, você falar assim: ô Gil, eu devo ir de carro ou de avião? Qual que é mais perigoso? Eu falei, vai de avião. De carro é 10 vezes mais perigoso. Mais chances de acontecer alguma coisa de carro do que com avião. Você já teve alguma situação de risco? Não nunca teve. Voando comercialmente. Eu já tive umas panes aqui e ali, mas assim, nada de deixar o cabelo em pé. Mas voando os aviões menores já. Já. Não foi o câncer que quase matou, não. Eu já vi a morte dando foiçada em mim, assim, de perto, de avião pequeno. Tem como e você contar uma dessas pra gente? Contar uma história dessas e uma dessas que você passou, pra me fazer mais medo, né? Pra me colocar mais pano. Eu não vou falar de avião aqui, porque como você tem bastante gente que tem pavor de avião e não se deve ter. Avião é bastante seguro. A maioria dos acidentes que acontecem é erro humano e podem ser evitados. Mas uma situação que eu quase perdi a vida, e foi culpa minha isso, não é que o esporte não é seguro, foi saltando de paraquedas. Que eu fui para a faculdade em 98 com um amigo, um super amigo meu, ele morava aqui em Richmond. Inclusive o Marcos conhece ele. E a gente sempre saltou de paraquedas juntos aqui em Richmond, depois a gente foi lá na faculdade também. E naquela época a gente já não tinha dinheiro. Ainda mais foi para a faculdade, parou de trabalhar e não tinha menos dinheiro ainda. E então a gente não tinha dinheiro para comprar o equipamento, né? E uma vez saltando de paraquedas, veio um cara e falou assim: ô Gil, esse cara aqui tá indo embora, um paraquedas velho pra caramba, parecia uma mochila toda desbotada. E ele falou, e ele quer vender esse paraquedas aqui. Geralmente um equipamento custa entre 5 a 7 mil. E aquele lá ele tava vendendo por R$1.000. Aí falou assim, tá aqui pra você, milão. Eu falei, eu não tinha mil dólares pra comprar. Aí a gente continuou alugando e saltando, e o cara tava louco pra vender, né? Aí no final do dia ele apareceu assim com paraquedas, falou assim, eu nunca me esqueço, o cara com paraquedas no braço assim, falou, Gil, é seu por $500. Eu falei, por 500 eu levo, eu comprei. Mas era um negocinho bem velho. Aí eu comecei a dividir o paraquedas com esse meu amigo, o Elon. E aí eu soltava uma vez, aí eu empacotava o paraquedas, aí era a vez dele. Então a gente trocava. E uma vez eu tava saltando, isso foi lá em Fargo, North Dakota. E a gente saiu de um Cessninha, fez uma formação de 4 paraquedistas. E a gente salta de mais ou menos uns 14 mil pés e cai em queda livre até mais ou menos uns 3 mil pés. Aí depois a gente desmancha a formação
e quebra a formação para poder abrir o paraquedas. E os outros paraquedas abriram, aí o meu, ele estava tão velho, o pocket do Pilot, que ele ficou solto atrás e ele eu não estava conseguindo pegar para puxar. Enquanto isso estava caindo e eu não conseguia abrir. E o meu paraquedas, ele não tinha aquele deploy, o automático, né? Que se você não abre, ele passa assim em queda livre a uns 2.500 pés e ele abre sozinho para você. Aí, o meu era tão velho, antigo, que não tinha isso. Aí eu pensei assim, vou abrir o reserva, né? Só que o reserva não era eu que empacotava, era um rigger do FAA e tinha que pagar $60 para ele. Aí eu fiquei, vou tentar mais um pouco, que eu não tinha $60 para dar para pagar o cara que eu queria usar para soltar. Mas assim, encurtando a história, a hora que eu abri o paraquedas, o vento trouxe na minha mão, sim, foi Deus, né? Eu joguei o Pilot Chute, o paraquedas finalmente abriu. E foi abrir assim, eu colocar a mão no freio e pousar. Eu quase tive um impacto no chão aquele dia. Caraca, velho. Quase. E aí todo mundo, a hora que eu pousei, tinha todo o aeroporto todinho correndo, porque eles viram saiu 4 paraquedistas e só 3 abriram, eles não viram o meu. Que o meu caiu lá longe no meio atrás de umas árvores lá. Eles acharam que eu tinha morrido. Caraca, caiu, empacotou. E eu não conseguia ficar em pé, a perna tremia tanto. E aí eu fiquei deitado um tempão assim, e que eu não acreditava no que tinha acontecido, né? E eles me procurando e não me achavam, até que eu levantei e falei, eu tô aqui, eu não morri. Tá doido, eu não teria coragem de pular de paraquedas, não. Eu não teria, não. E foi essa uma das vezes que... Sou medroso também. Eu não teria coragem de pular de paraquedas. Eu não tenho coragem de subir no avião, imagino pular de paraquedas. Subo, né? Já andei de avião, claro, óbvio. Quando você for num clube de paraquedistas, nunca fale pular de paraquedas, é saltar. Saltar? Aí. Cara, eu sempre falo pular de paraquedas. Imagina você colocar o paraquedas que fica pulando. Isso seria pular de paraquedas, né? Mas voltando aí a questão do seu... Eu queria te fazer uma pergunta do seu problema, né? Do câncer que você teve. O que muda, por exemplo? Você tá com a sua vida, né? Você tá vivendo sua vida plena ali, de repente, você agora já está empregado, você já tem algumas conquistas ali somadas na sua vida, e de repente alguém chega para você e fala, cara, você tem um câncer, e ainda, pior ainda, né, o cara fala, você tem um câncer e você tem, tipo, 1 ano e meio de vida. Assim, agora, tipo, espiritualmente mesmo, falando, o que muda pra você? Como é que você passa a enxergar a vida? Eu costumo dizer pra todo mundo que câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É até estranho falar isso, porque espiritualmente, depois do câncer, eu nunca tive tão bem espiritualmente. É claro que depois que o ser humano é assim, quando a água começa a bater na bunda, a primeira coisa que vai fazer é buscar Deus, né? Mesmo que esteja um pouco afastado. Aí Deus vai lá, te puxa do fundo do poço, te coloca de novo, aí aquela tendência é meio que se relaxar um pouco, entendeu? Mas antes eu me sentia assim, invencível. Eu tinha uma profissão que eu adorava fazer, eu viajava bastante, nos meus dias de folga, eu trabalhava 12 dias por mês, eu tinha mais ou menos de 16 a 18 dias de folga por mês. E quando minha esposa conseguia as férias, a gente não pagava passagem, a gente viajava bastante. É uma profissão bonita e difícil, né? Muita gente tem o sonho de ser piloto. A gente conheceu vários lugares do mundo, viajando, ia sempre pro Brasil, a gente não pagava passagem, ainda viajava de primeira classe. Era uma vida assim, quando você tá tudo bem, você não se preocupa com nada, você não pensa muito em Deus também. É verdade. Então, depois que você toma um tombo desse, a primeira coisa que você vai buscar é Deus. Então, eu fiquei tão assim apegado a Deus que eu não tive medo de câncer, eu não tive medo de morrer. Eu coloquei minha vida nas mãos deles. Eu falei, Deus, tá com você agora. E também, eu não tive problema nenhum em parar de voar. Eu acho que a minha vida, em todos os sentidos, ela está bem melhor agora do que estava quando eu estava trabalhando. Eu acho que quando a gente
a impressão que eu tenho vendo você falar aí, né? Eu também acho que eu sinto isso também, é que quando a gente realmente enxerga ou compreende que essa vida tem um fim, talvez aí a gente passa a melhorar, né, a qualidade de vida, tanto pra gente quanto para as pessoas também que estão à volta pra gente, principalmente também a questão espiritual, né? Exatamente, porque tem tanta gente, quando eu fiquei doente, eu tenho tantos amigos aqui em Richmond que, nossa, eles me ajudaram muito. Eu não tem como eu falar todos os nomes aqui. Assim, gente maravilhosa, não tem só gente ruim aqui não, viu? Não, claro. Tem muita gente boa aqui. Eles, durante o processo todinho, eles me ajudaram muito aqui, assim, eu devo a minha vida a eles. E eu também, gente do Brasil e outras pessoas, eles ficaram comovidos e começaram a fazer campanha, assim, de oração. Então, eu pude falar mais da experiência espiritual que eu estava sentindo, passar para eles. E várias pessoas vieram assim falar, poxa, Gil, obrigado por ter me passado isso, eu nunca pensei assim e tal. Então, eu acho que Deus trabalha assim de uma forma, sabe? Às vezes ele dá um tombo na gente, pra gente poder enxergar um pouco as coisas, entendeu? Parar um pouco o dia a dia e pensar. E também ele usa situações, não é só para uma pessoa que está ali sofrendo com o câncer, para as outras pessoas que estão ao redor também. Que nem quando eu estava doente, que eu ia no hospital, eu era o único que chegava andando lá. Se você visse a situação das pessoas que estavam lá com câncer fazendo tratamento, nossa, assim, dava pena. Criancinhas de cadeira de roda, sem cabelo, outras pessoas assim super magras, sem cabelo, assim, não tinha cor nenhuma, cinza. E eu comecei a fazer parte de grupos no Facebook de pessoas com câncer. Então a gente trocava figurinha, né? Falava, o que você está fazendo para melhorar tal. E várias das pessoas que foram diagnosticadas na mesma época que eu, com o mesmo câncer, elas morreram já. E eu tive a oportunidade de falar com elas. Eu sempre falava, olha, o que eu estou usando. Eu tomo essa vitamina aqui, eu como isso, eu não como aquilo, eu faço isso. E também eu falava um pouco de Deus para eles. Então isso foi assim muito, muito gratificante, que normalmente eu não faria isso, entendeu? Então eu precisei de ficar doente para Entendi. Para ser assim. Eu acho que o caos ele faz com que a gente se aproxime, né? Um pouco mais de Deus, se aproxime até da gente mesmo, né? A gente às vezes vive uma vida tão lascada, né? Tão pra lá, e a gente perde até o foco, ou até como que fala? Como que a gente fala? Tipo, você tem uma... Porque às vezes eu fico perguntando se eu tô aqui pra quê, né? Tô aqui pra quê? Pra que eu tô aqui nesse mundo aqui? Só pra trabalhar e pôr comida dentro de casa, e no dia que eu não puder fazer isso? Entende? Porque aqui na América, principalmente, a gente se preocupa muito no que a gente vai, no trabalho, no que a gente vai... em coisas materiais, coisas do dia a dia. O que é normal, né? A gente precisa fazer isso, que se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Só que tem uma passagem na Bíblia, eu não sei onde que fala isso, mas fala assim, busca primeiro o reino de Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje em dia, quem que faz isso? Quem que busca primeiro? Quem que sai de casa antes e não faz assim... Fala com Deus antes e tenha seu momento ali. Que a preocupação é tão grande do dia a dia, tipo, às vezes eu ia pegar... eu tinha que me apresentar no aeroporto 5 horas da manhã. Às vezes eu saía do hotel 4h30 para chegar no aeroporto 5 horas. Não dava tempo de eu levantar e fazer a minha devoção, entendeu? Então, eu não buscava, assim, a Deus como eu deveria. E hoje em dia, eu não posso falar pelas outras pessoas, que eu não sei o que elas fazem ou não. Mas é muito fácil você se preocupar, assim, com a conta que você tem que pagar, com o trabalho que você vai fazer no dia seguinte, se você vai ter helper ou não, e esquecer disso, entendeu? Então, eu acho que nos dias que a gente está vivendo, com tudo isso que está acontecendo, todas essas calamidades, pandemia, tá muito claro que tem assim umas coisas muito grandes para acontecer ainda. E
E a gente tem que ficar mais atento e se apegar mais a Deus espiritualmente. Porque quando a gente vai analisar mesmo assim, os eventos, né, que chocam a gente, e esses eventos é que nos aproximam de Deus, né? Exatamente. As pessoas falam, já vi pessoas falarem, e com a minha concordância, claro, assim, eu concordo também, que as pequenas coisas é que distanciam o ser humano, sabe essas intriguinhas, essas coisas que não tem nada a ver, é que distancia o ser humano, tanto do outro ser humano, quanto também de Deus, né? E as tragédias, elas têm um poder muito grande de atrair as pessoas a Deus exatamente por causa disso, porque Salomão fala que você aprende muito mais em um velório do que em uma festa de aniversário. Porque em um velório você vai falar, caraca, velho, um dia eu vou estar dentro dessa caixa. Entende? Eu vou estar ali dentro. Que eu tô fazendo nessa vida minha? Você entende? Então, assim, eu acho que as tragédias, elas têm essa função. Embora a gente não queria que elas acontecessem, né? Porque é chato você ficar vendo, entendeu? São tragédias que, sei lá, levam a vida das pessoas, doenças, essas coisas. A gente não quer ver isso aí, mas vai saber a maneira do Senhor trabalhar, né? Mas como eu falei antes, eu dou graças a Deus disso ter acontecido comigo, que Deus me fez enxergar muita coisa que eu não estava enxergando antes. A sua formação de piloto, ela foi aqui ou foi lá no Brasil? Foi aqui. Eu comecei eu vim para cá como todo mundo, eu cheguei aqui como turista, e vim trabalhar como todo brasileiro faz, só que naquela época eu comecei a estudar inglês. Eu estudava inglês das 8 da manhã até meio-dia, e aí eu dormia um pouquinho à tarde, e à noite eu ia para um restaurante lavar prato das 6 da tarde às 2 da manhã. E essa escola de inglês, eles me deram um visto de estudante, porque eu era full-time student lá. Então, eu troquei o meu visto de turista para estudante. E naquela época ainda eles tinham aqueles sorteios de green card. E durante esse meu período de estudante, eu fui sorteado pro green card. Caramba, olha aí. Então, isso foi outra bênção de Deus. A gente fala, nossa, você é sortudo. Eu falei, não, foi Deus que quis, alguma razão ele quis. É verdade. E então, eu sempre, assim, as coisas sempre funcionaram bem para mim aqui. A única coisa ruim que também ficou sendo boa para mim foi eu ter ficado doente. Mas mesmo assim eu ainda considero uma bênção. E aí eu pensei assim, eu sempre sonhei em ser piloto. Desde, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, a minha mãe comprou uns livrinhos pra gente, aqueles livrinhos infantil. E eu lembro que nesse livro tinha a história era numa floresta, e tinha um dos animais, ele tinha um avião, era um bimotor, e ele voava, ele via as coisas lá de cima. Aí eu pensei assim, nossa, como eu queria ser assim, né? Eu queria sempre ver as coisas lá de cima, eu queria voar. Então eu sempre quis ser piloto. Só que no Brasil a realidade é diferente, né? Eu não ia conseguir. Castigante. E aí eu vim pra cá, eu consegui o green card aqui, aí eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu dei fim em tudo que eu tinha aqui, e eu e esse meu amigo, o Elon, aliás, foi ele, né? Ele já era piloto. Eu não fazia nem ideia de como ingressar numa universidade aqui, foi ele que me ajudou. E a gente pôs tudo dentro de um caminhão do U-Haul e a gente foi pra Dakota do Norte. Acho que umas 30 horas de viagem daqui de carro. E eu fui lá sem ser aceito em universidade, sem nada. Eu fui assim... Por ir. Tentar. Aí cheguei lá, não consegui arrumar trabalho, eu tive que começar a lavar prato de novo, trabalhar em construção. Até que eu fiz como eu não fiz o high school aqui, eu tive que fazer o TOEFL para ver aquele teste de inglês. Aí eu fiz, finalmente eu fui aceito. Inclusive hoje mesmo eu tava, com quem que eu comentei isso? Que eu lembro quando eu fui aceito, acho que foi com a minha esposa que eu falei quando eu fui aceito na universidade. E aí eu comecei a estudar. E eu trabalhava e estudava. E foram 4 anos que
que eu estudava nos verão eu ficava estudando também, eu fazia aulas de verão. E lá eu fiz as ciências aeronáuticas e aviação comercial. E eu me formei lá na Universidade de North Dakota. E aí depois para arrumar um emprego, aí foi outra história também, que eu saí da universidade em 2003. E bem no meio da universidade, quando eu estava estudando ainda, foi quando aconteceu o 11 de setembro. Aí todo mundo sabe, né? O mundo virou, a aviação caiu, não tinha trabalho de piloto, ainda mais para um cara estrangeiro que falando inglês com accent naquela época que todo mundo achava que todo mundo podia ser terrorista. E eu não conseguia trabalho. Eu voltei aqui para Richmond, comecei a trabalhar aqui de novo, como todo brasileiro. Mesmo com um diploma na mão e com um monte de student loan para pagar. Até que as coisas foram melhorando de novo, aí eu comecei a dar instrução de voo, eu comecei a voar paraquedista de novo, eu comecei a fazer fotografia aérea. Aí, em 2010, eu voltei pro Brasil. Eu fui trabalhar na Gol. Aí eu voei lá na Gol e em 2013 ou 14 eu vim pra cá de novo. Aí eu entrei na Delta aqui e é onde que eu tava até o último voo que eu fiz. Então você teve uma trajetória bem, assim, um pouco complicada, mas talvez também tenha sido até importante, né, para sua formação, não sei. Sim, graças a Deus eu consegui fazer o que eu queria, né, que eu acho que a última, como que fala? A última etapa que o piloto chega, ele passa a ser a comandante. E eu cheguei a ser, eu voei 1 ano aqui como First Officer e eu passei a ser comandante. E então não tinha mais para onde ir, era só trocar de equipamento, mas eu consegui chegar onde eu queria, graças a Deus. Você falou aí que trabalhou lá no Brasil e trabalhou aqui. Qual que é a diferença de você trabalhar lá no Brasil e trabalhar aqui? Com relação mesmo a equipamento, modernidade, ou até mesmo regras também, né? Ou é universal essas... As regras da aviação são universal. Só que no Brasil, tudo tem sempre aquele jeitinho brasileiro, né? Aqui, as coisas... Todos, não é desmerecer o Brasil, mas tudo aqui parece que vocês sabem como, que não precisa nem eu falar, né? E aqui eu tinha mais chances de ser promovido aqui do que no Brasil. Que no Brasil tem aquelas pessoas assim, é muito quem indica lá no Brasil. Os peixes, né? Os peixes. Isso, os peixes, os meus colegas de Gol lá, eles estão até hoje como copilotos, eles nunca foram promovidos. E já fazem o quê? Desde 2011? 11 anos. 10, 11 anos. 10, 11 anos. E aqui, eu cheguei aqui, eu voei 1 ano como copiloto e eu já fui promovido. E as coisas funcionam em outro ritmo aqui. Mas na questão não é regra, cara, que fala, esqueci o nome da palavra. É porque, por exemplo, segurança, na questão de segurança, a segurança de voar, né? Nem a segurança de aeroporto, talvez segurança policial, militar, não sei como é que funciona essa coisa. Não, quanto a isso... A segurança mesmo da aviação, na questão de manutenção, de colocar um avião no ar e tal. Como que é aqui, como que é no Brasil? É mais sério aqui ou é tudo igual? Quanto a isso, eu acho que é seguro tanto aqui quanto no Brasil. Que a manutenção na Gol era muito boa, era excelente. E aqui a manutenção, segurança de voo, treinamento é muito bom. Eu voei com muito copiloto, assim, uns moleques novinhos que acabava de sair da faculdade, 23, 24 anos, e os moleques eram bons. Eu podia dormir o voo todo que os moleques sabiam o que eles estavam fazendo. Sempre, é claro que tem as exceções, né? Mas a maioria, assim, você pode confiar. O treinamento, manutenção, é muito bom, tanto aqui quanto lá no Brasil. A pergunta minha aí foi porque, geralmente, quando você vê um acidente aéreo, assim, você falou uma coisa interessante, é muito difícil ver um acidente em que a falha é mecânica, né? Mas acontece, né? Acontece, geralmente é mais por causa você falou falha humana, né? Então, assim, aí por isso eu te fiz essa pergunta, né? E como que é essa manutenção?
porque para mim não era igual, né? Eu acho que talvez a manutenção do voo comercial, ele não deve ser a mesma manutenção, deve ter o mesmo empenho das empresinhas privadas que faz táxi aéreo, não sei. É bem melhor. O voo comercial, a manutenção, eu posso dizer que é bem melhor, porque o FAA tá sempre... Quer dizer, o FAA tá de olho na manutenção de todo mundo. Tem uma fiscalização maior, né? Só que pelo fato de você estar transportando passageiros, e não é só a manutenção do FAA, tem a manutenção da própria companhia também, que é rigorosa. E eles levam muito a sério isso. Porque um voo que transporta 250, 300 passageiros, a chance de processar uma linha aérea é muito grande se der algum problema, entendeu? Então eles fazem de tudo para não... E também, é claro, segurança de voo. E a gente como piloto, a gente aprende muito com o erro dos outros. Então todos os acidentes aéreos que existiram na história da aviação, a gente estuda isso. Para não cometer o mesmo erro. E as regras e as leis da aviação, elas são formadas de acordo com esses acidentes. Quer dizer, então, que cada acidente, dependendo da proporção dele, ou sei lá, as regras podem mudar, eles podem detectar, opa, aconteceu uma coisa aqui, então vamos mudar a regra aqui para que isso aqui não aconteça. Então as leis estão sempre em atualização. Sim. Por causa disso daí. Tipo aquele acidente, por exemplo, do Air France que saiu do Rio de Janeiro para Paris e ele caiu no... Que sumiu, né? Que não acharam, né? Não, eles acharam os destroços do avião, sim. Aquele acidente é muito estudado. Esse acidente na faculdade aqui. E a gente tenta aprender com o erro que eles cometeram lá. Porque a maioria desses acidentes, eles são erro humano. Quase assim, é muito difícil você vai achar algum acidente que começou com um erro mecânico e ele poderia ser corrigido pelos pilotos, mas eles começaram a se fixar naquele problema, enquanto em vez de eles usarem o treinamento deles e o que está escrito no SOP, e eles causaram um acidente. Então, no final, é erro humano. E quando a gente passa por um treinamento, a gente passa por tudo quanto é... a gente usa as situações dos acidentes que aconteceram no simulador, e tudo quanto é situação, tipo a perda de motor, fogo no motor, despressurização, tudo quanto é situação ruim, a gente é treinado para lidar com ele. E a gente tem que... é treinado para lidar, não assim, numa maneira rápida e eficiente. A gente tem que saber, a gente estuda muito o painel, a gente tem que, num ambiente escuro, a gente tem que saber aonde pôr a mão, o que fazer, como fazer, quando fazer. E de 6 em 6 meses, às vezes, demora entre 6 a 1 ano, a gente volta lá para fazer todo esse treinamento. Anualmente a gente faz a reciclagem. Reciclando, exatamente. Você acha que a aviação vai automatizar? Tipo assim, vai chegar um momento em que não vai precisar mais de piloto? Eu acho que vai, mas não na nossa lifetime. Nós vamos morrer e a gente não vai ver isso. Mas um dia vai, sim. E você acha que seria eficiente isso daí? Tipo assim, olhando... Porque, tipo, provavelmente acho que talvez você estava até aqui, né? Quando aquele cara pousou o avião na água lá em Nova York, né? No Hudson, né? O comandante Sully. E eu até assisti mais ou menos o filme, não sei se o filme retrata exatamente o que aconteceu ali, mas eu achei até bacana. E eu vi ali que o cara, ele tem que ter ele tem que ter uma tomada de decisões, né? Para poder fazer, sei lá, a manobra que ele quer fazer. No caso, ele tinha que manobrar o avião, descer o avião na água. E aí, tipo assim, a pergunta que eu faço é, será que a automatização ela não seria mais rápida e ela não detectaria talvez a melhor possibilidade para fazer? Porque é aí que está o acidente, né? Talvez a automatização ela ajuda muito o piloto, que 600 pés depois da decolagem a gente acopla o piloto automático e não faz mais nada. Mas também, ao mesmo tempo, atrapalha muito, porque vários acidentes aconteceram porque aconteceu algum problema com a automatização do avião
E os pilotos, eles estavam tão acostumados e tão preguiçosos, só queria voar no piloto automático, que quando eles precisavam voar na mão, eles não sabiam. Então, ela ajuda, mas depende da pessoa, né? Se a pessoa se mantém educada e sabe o que fazer, que ela não depender só da automatização, tudo bem, mas a maioria é preguiçoso, eles confiam muito no piloto automático. E se tá o tempo ruim, eles precisam fazer um pouso nos mínimos, o instrumento, o tempo tá fechado, eles não vão saber, porque sempre o avião faz tudo. Hoje em dia o avião faz tudo. Então, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não é. Complicado isso aí. Então, cara, é isso aí. Cara, obrigado pela sua... A gente nem chegou a falar visita, né? Na questão do DMV? Do trabalho dele aqui também. Isso aqui, é claro, eu posso cortar. Você ainda quer falar ainda do... Vamos falar? Porque se alguém tiver... Então você pergunta pra ele, então, Fábio. Beleza? Pode perguntar essa parte que eu corto e... Pera aí. Eu ia perguntar, olha... Antes de coisa... eu sou muito curioso com essa questão de avião, apesar de não... Eu assisti até o documentário do Chapecoense, sabe? Eu assisti o jogo Flamengo e Chapecoense 1 ano antes deles morrerem. E tinham muitos jogadores nesse avião que ainda jogavam. Mesmo um ano depois eu já estava aqui no acidente. 1 ano antes eu estava no Brasil. Quais tipos de falha humana são assim mais comuns? Por exemplo, esse Chapecoense eu ouvi falar que parece que foi falta de gasolina. Isso é o piloto que decide se vai pôr ou não? Não teria que ter... Como que é? O piloto também faz parte dessa questão de gasolina? É uma questão de cultura também, Fábio. Porque lá no Brasil e na América Latina, América do Sul, existe muito isso de... o pessoal se acha muito lá, entendeu? Principalmente esses caras, esses comandantes antigos. E eles acham que sabem tudo. E... O que eu não sei exatamente o que aconteceu lá no avião da Chapecoense, mas pelo que eu li, pelas reportagens que eu vi, foi falta de combustível e o dono lá do táxi aéreo, ele meio que fez com que eles fossem, tipo, não era assim uma opção do piloto, entendeu? Nossa. Porque quando eu tava voando, às vezes como comandante, se o tempo tava ruim, vamos supor que eu estivesse indo daqui de Nova York para Detroit. Aí o Detroit estava fechado lá. Quando o tempo está fechado, a gente tem o destino e a gente tem as opções. Um alternativo. Porque se eu não consigo pousar em Detroit, aí eu vou pro alternativo. Aí vamos supor que lá no alternativo o forecast vai estar ruim também. Aí tem um segundo alternativo. Aí o dispatch, eles colocam combustível no avião de acordo com as opções. Só que nesses aeroportos grandes, tipo Nova York, Atlanta, sempre tem assim, como tem muito tráfego, às vezes a gente tem que fazer... um loopzinho, uma volta. Holding pattern, que você tem que ficar rodando. Então, um monte de coisa pode acontecer. E aí, se eu olhava o plano de voo e o combustível, eu achava que é pouco, eu ligava lá pro dispatch e falava, você não tem como você aumentar um pouco aí, porque olha a situação, né? Eu que tô voando aqui, você tá aí tomando café na salinha, no quentinho. Aí ele falou, ok, eu posso colocar mais. Só que lá no Brasil não funciona assim. Eles meio que te obrigam a fazer isso. Fala assim, não, você vai viajar com esse tanto de combustível aqui. Então, eles não tinham opção. Eles foram com aquele tanto de combustível lá. E parece que eles tiveram que fazer uma volta. Então, aconteceu um problema lá que teve um avião que estava em emergência. E quando um avião está em emergência, eles põem todo mundo para esperar, para fazer volta, até aquele avião pousar. E eles não esperavam que isso acontecesse, e aconteceu. E eles estavam sem combustível, e eles tiveram que ficar esperando, e o combustível que eles tinham acabou. Demais, né? Na verdade, parece que o piloto sabia, mas eu acho que ele foi um pouco meio negligente, ou ele não queria colocar a empresa em má situação. Mas falar, eu tô com um pouco... Eu não posso falar assim muito em detalhes, porque eu não sei exatamente. São só... Foi mais ou menos isso. Também eu não tenho certeza, também eu não sei direitinho. É só o que a gente ouve mesmo.
agora mudando um pouco de assunto, né? A Mari esteve aqui com a gente, né? Trabalha Mari é como- gente boa pra caramba. e ela falou muito no seu nome aqui. Eu também já te conhecia. Espero né? que ela tenha falado bem. Ela falou, Falou super ela falou bem. que você ajuda muito os brasileiros com a questão agora, como você não está, né, tá por um momento aí não tá na sua área, né? Você tá fazendo um outro tipo de trabalho que é ajudando os brasileiros Aham. a traduzir lá para tirar carteira. Você consegue faz uma aula que é necessário, parece, na autoescola que ela trabalha. Sim, E conta aí um pouco pra gente o que você faz. se a pessoa vai na corte e ela tomou uma multa e o juiz fala assim, ó, se você fizer a escolinha, você não vai ter os pontos na carteira ou você não vai precisar de pagar. Eu faço essa escolinha através da escola da Mari. Se a pessoa vai no DMV e não passa, tenta fazer a prova 3 vezes e não passa, aí tem que fazer essa escolinha também. Aí pode fazer essa escolinha comigo através da escola da Mari, que essa escola, eles já davam lá a aula, só que era em inglês. E eu dou essa aula em português. Sim. Existe uma terceira opção também, ajuda o seu seguro a baixar. Se você tem muito ponto negativo na carteira, você faz, aí você tira alguns pontos e o seu seguro abaixa também. Mas como é que é essa escolinha? Eu posso, do nada, assim, pedir, eu quero fazer essa escolinha. Não. Ou eu tenho que realmente ser acionado na corte para o juiz mandar. É o juiz que manda você fazer. Fica ao critério do juiz. Se você for na corte, aí você fala, o juiz, antes da sentença, você pode até pedir para ele, falar assim, ô seu juiz, você não pode me dar a escolinha. Tipo, se você nunca teve uma multa, faz tempo que você é a sua primeira, ele vai te dar a escolinha. Agora, se você toma uma multa todo mês, uma por mês, ele não vai te dar. Entendi. E aí você também faz a tradução também lá no DMV? Sim. Quando a pessoa vai fazer a prova lá? O governo americano, ele fez uma lei que os estrangeiros que pagam imposto, eles podem, porque antigamente, até um tempo atrás, o estrangeiro não podia tirar a carteira de motorista. Então agora, se a pessoa declara imposto de renda, se ele paga, aí ele pode. No caso aqui na Virgínia. No estado de Virgínia. Uhum. E aí eu ajudo essas pessoas que têm esses documentos, o IT number ou o Social Security number, o que tem a declaração de imposto de renda, 2 comprovantes de endereço, o passaporte. Eu vou lá e faço a tradução, porque o DMV, no sistema deles, eles têm a prova em inglês e em espanhol. Então, tem muito brasileiro que tenta fazer em espanhol, só que ele tem que falar muito bem espanhol, né? Porque, ainda mais para fazer uma prova, eu não aconselharia a fazer. E como não tem em português, então eles têm que arrumar um tradutor. Aceitam o tradutor, né? Aceitam, Como eles não têm o tradutor lá no DMV, então eles deixam eu traduzir. E eu já conheço, eu vou tanto lá no DMV que eles me chamam já pelo nome, eu sou meio conhecido lá. Entendi. E então, quem fala uma língua que não tem no sistema deles, eles deixam usar um tradutor. Tipo, eu vejo várias pessoas que falam chinês fazendo tradução lá. Mas você tem que ter uma licença de alguma autoescola para você fazer isso? Ou qualquer uma pessoa para fazer pode... a tradução não preciso dar licença. Você pode ir lá e fazer? Eu posso ir lá e fazer. Tudo que eu preciso é saber falar português e inglês. Aí eu sento e traduzo a prova para a pessoa. E eu também faço a tradução da parte prática. No DMV de Chesterfield, eles têm um estacionamento bem grande lá atrás, e eles têm uns cones lá onde que faz as manobras, e eles deixam eu traduzir lá. Eu fico em pé do lado da pessoa que está aplicando a prova, e eu faço a tradução. Entendi. Então, beleza. Você quer deixar você pode deixar seu telefone aí para as pessoas te ligarem e tirar alguma dúvida? Tirar alguma dúvida? Claro. Pode falar, fala pra gente seu telefone, e aí também eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo. O meu telefone é 804-873-0071. 804-873-0071. Beleza. Se tiver alguma dúvida, eu prefiro que mande um recado primeiro. Tipo, pode mandar pelo WhatsApp ou text message e fala a pergunta, depois a gente conversa. Beleza. Então, tranquilo. Então, olha, você aí que tá tirando carteira ou que tá pensando em tirar uma carteira, ainda não sabe falar inglês,
e que provavelmente vai ter alguma dificuldade para fazer as provas. Pode procurar aqui o Odil, o telefone dele está aqui embaixo. Ele já tem toda a experiência, ele já conhece até a galera lá do DMV, então você vai chegar lá com muito mais tranquilidade e ele vai te ajudar. Você também não só na tradução, talvez também ele vai te ajudar com as informações, o que você precisa, dos documentos e tal. Então você pode procurar ele aí, que ele é o cara, beleza? Obrigado. Ô Gil, obrigado, cara, por você ter vindo, ter trocado essa ideia com a gente. Foi isso. Obrigado muito, a vocês muito bacana, por ter a muito gente bacana. aqui. muito legal ter ouvido aí a sua história aí, entendeu? Foi muito bacana ter trocado essa ideia com você, esse bate-papo. Espero que os anônimos aí tenham gostado, né? Entendeu? A intenção é fazer um anônimo não ser mais anônimo, né? Tomara que você não seja tão... Você não é tão anônimo igual nós somos anônimos, né? Não é, claro que não. Você já conhece o mundo inteiro aí, né? Então é isso aí. Então, anônimos, olha só, dê aí um like nesse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, deixa aí pra gente. Se inscreva no canal, né? Deixa seu comentário, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Continue com a gente e até a próxima. Valeu, Fabão. Falou. Tranquilo? Bom. Então é isso aí.